É hora de avançarmos para um outro tipo de construção muito comum em todas as linguagens de programação, que são os ciclos. E no Python, neste caso concreto, vamos falar sobre o ciclo while. While é uma expressão inglesa que significa enquanto. Então o ciclo é executado num conjunto, ou vai executar um conjunto de operações enquanto uma determinada condição for verdadeira. Ora, o que é que isto significa dizer? Se nós olharmos aqui para este código, eu vou aqui criar uma pequena separação para concentrarmos apenas a nossa visão aqui. O que nós temos é a definição de uma variável igual a 1 e depois temos então a construção de um ciclo. O ciclo tem então a expressão while e depois a condição que deve ser sempre uma condição verdadeira. Caso concreto, a partir do momento em que a condição passa a ser falsa, o ciclo termina. Ora, o que é que acontece durante a execução do ciclo? Vai ser executado o bloco de código que estiver dentro desse ciclo e que neste caso aqui é representado no Python pela indentação do código. Portanto, estas duas linhas fazem parte de todo este ciclo. Ora, o que vai acontecer então aqui é o seguinte: quando nós iniciarmos o ciclo, valor é igual a 1. Então a questão que é colocada em termos lógicos é: enquanto valor for menor do que 10, ele vai executar o código que aqui está. Ora, valor é menor que 10 na primeira entrada? Sim, de facto é. Então ele vai apresentar o valor e vai logo de seguida incrementar o valor em mais uma unidade. E atenção, isto é muito importante, porque se nós não colocarmos aqui o incremento deste valor, o que vai acontecer é que vamos entrar dentro de um ciclo que nunca tem fim e, por conseguinte, o nosso programa vai acabar por estar a funcionar sempre num ciclo interminável. Então, depois eu coloquei aqui um print fim, simplesmente para verificarmos quando termina o ciclo. E quando é que ele vai terminar? Quando o valor for igual a 10. E porquê? Porque se ele pergunta se o valor é inferior a 10, e à medida que vai fazendo o ciclo vai incrementando em uma unidade, então quando o valor for igual a 10, o sistema vai interpretar esta condição como sendo falsa e, por conseguinte, vai passar para o código seguinte. Agora reparem então, quando eu executo, eu vou ter então o 1 até 9, que é aqui o valor que a variável valor vai assumindo. Quando chega a 10 já não vai ser apresentada porque valor já deixou de ser menor do que 10, passou a ser 10 e por conseguinte aparece aqui o fim. Bom, vamos avançar aqui no entanto um pouco mais, porque dentro do ciclo while nós podemos também utilizar aquilo que se chama um break. Ora, o que é o break basicamente? E depois iremos falar sobre o continue. Bom, o break é este mecanismo que aqui está. Reparem, o ciclo é em tudo praticamente semelhante. Temos aqui um valor inicial definido. A questão é a mesma. Pergunta se o valor é inferior a 10 e enquanto não for inferior a 10, ele vai executar o loop. Eu vou aqui apresentar o valor e logo a seguir vou colocar uma questão com a expressão if que já aprendemos no decorrer deste vídeo. Se valor for igual a 5, então ele faz um break. Ora, o que o break vai permitir fazer é saltar de imediato daqui para fora do ciclo. Então, se nós formos aqui executar o nosso código, vamos verificar que ele vai chegar ao valor 5 e vai passar imediatamente para o final. Vamos ainda ver aqui a expressão continue. E o continue também vai aparecer no meio do ciclo while, mas o continue tem uma funcionalidade diferente do break. Neste caso nós temos o valor igual a 1, temos aqui logo o incremento do valor e eu pergunto se o valor for igual a 5, continua. Ora, o que é que significa o continua na expressão do while? Significa que se valor for igual a 5, ele já não vai executar o passo seguinte do código que está dentro do while, mas sim vai regressar aqui ao início. Ora, regressando ao início, o que vai acontecer é que o valor vai ser incrementado em mais uma unidade. E por conseguinte significa na prática que quando eu executar esta expressão que ali está, eu vou ter um ciclo que vai conter então o valor 2, porquê? Porque eu tenho ali o 1 e depois vou logo incrementá-lo antes de o apresentar, mas depois eu pergunto se o valor for igual a 5, ele vai continuar. Continuar significa vai voltar ali ao início. Então reparem, temos o 2, o 3, o 4, mas não temos os 5. E depois, a partir daqui, temos o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 e chegamos finalmente ao fim. Vamos falar de um outro tipo de ciclos que também são muito comuns nas linguagens de programação e que são os ciclos for. No entanto, no caso concreto do Python, e eu quero chamar a atenção aqui muito especificamente para quem já tem algumas bases de programação, o ciclo for funciona de uma forma ligeiramente diferente do que é habitual.
Normalmente para uma linguagem de programação qualquer, exceto o Python, o ciclo for tem 3 componentes na sua construção. Tem um iniciador, depois tem uma condição durante a qual o ciclo vai ser executado e depois no final tem normalmente um elemento de incremento, aquilo que nós chamamos um step. Bom, no caso do for dentro do Python, ele é mais utilizado para fazer iterações, aquilo que é o equivalente noutras linguagens de programação com a instrução for each. Bom, mas deixando de lado toda esta linguagem mais técnica para quem não percebe linguagens de programação, o que o ciclo for permite fazer é isto que nós já vimos anteriormente. Imaginem esta lista que nós aqui temos de 3 nomes e que nós queremos percorrer cada um dos nomes. Então nós podemos escrever simplesmente for nome em lista, isto é, o in significa em, portanto, por cada nome dentro da lista, nós podemos apresentar nome. Obviamente que nome é um valor de uma variável, ou o nome de uma variável que eu dou à minha maneira. Se eu colocar aqui n e colocar ali dentro n, vai funcionar exatamente da mesma forma. Se eu agora executar, nós vamos ter então a apresentação dos 3 nomes na lista. No entanto, aqui o nosso ciclo for pode ser agregado de algumas outras funcionalidades, nomeadamente o facto de podermos utilizá-lo, uma vez que ele faz uma iteração, que é percorrer uma coleção, por exemplo, fazer uma iteração por cada caractere de uma string, sendo que o Python, à semelhança do que acontece com muitas outras linguagens de programação, interpreta uma string como sendo, em primeiro lugar, uma coleção de caracteres. Então, se nós tivermos esta formulação que aqui está, por cada letra dentro da palavra, neste caso deste texto, poderia ser um texto mais extenso, nós vamos imprimir a letra. Então reparem o que é que vai acontecer, o ciclo vai acontecer até chegar ao fim e em cada volta do ciclo vai apresentar cada uma das letras. Podemos ver, no entanto, ainda outras utilizações do ciclo for. Neste caso, nós podemos utilizar, à semelhança do que acontece com o ciclo while, a expressão break. E o break nós já explicámos aqui o que é que ele significa. Neste caso, nós vamos fazer uma iteração por todas as letras da palavra e ele vai imprimir a cada uma das letras. No entanto, a determinada altura ele vai perguntar se a letra for igual a V, então faz um break. E o break significa quebra a execução do ciclo e passa para a linha seguinte de execução do código. Ora, neste caso nós temos o V ali naquela posição, o que significa que o R e o A já não irão aparecer. Então vamos aqui executar o script, vamos fazer aqui um clear, vamos puxar novamente o script e reparem, temos aqui palavra, porque V ainda é apresentado, mas logo a seguir é feita a questão e é feito o break e termina o ciclo. Podemos também utilizar a expressão continue, e neste caso ela tem exatamente o mesmo comportamento que a expressão continue dentro de um ciclo while. Eu tenho aqui então o meu ciclo a percorrer cada uma das letras, tenho aqui a pergunta se a letra for igual a L, continue, e vou apresentar a letra. Ora, o que é que vai significar na prática a execução deste código? Quando cada uma das letras for sendo apresentada, a determinada altura é feita a pergunta se a letra for igual a L, que é esta letra que aqui está, então continue, isto é, não vai executar esta linha que aqui está, vai sim voltar ao início e vai continuar para a letra seguinte. Então reparem o que é que acontece em termos práticos, eu tenho o P, o A, e depois o L não aparece, e aparece depois o A, V, R, A até ao fim. Bom, vamos ver ainda aqui um outro aspecto interessante, que é o seguinte, nós temos a possibilidade de utilizar algumas expressões, como é o caso do range. E o range significa isto, é aquilo que é eventualmente mais parecido com a utilização do ciclo for numa outra linguagem de programação. Eu posso dizer for x dentro de um range que vai até 10, então neste caso está implicitamente definido que o ciclo vai percorrer um x que vai começar por ser igual a 0 até atingir o valor 9. E porquê é que eu digo o valor 9 e não o 10? Porque neste caso no range este valor significa o máximo exclusivo e não inclusive. Então o que significa isto? Se eu agora aqui for executar um clear e agora executar o meu código, nós vamos ter a oportunidade de verificar que o x começa por 0, porque no range está definido apenas o valor máximo. Já iremos ver aqui a definição do intervalo de mínimo e máximo. E depois temos então aqui a apresentação de todos os valores até chegar ao 9. Porque o 10 é exclusivo, então o 10 já não vai aparecer. Agora, nós podemos ter depois também aqui esta expressão que é o ciclo ter um determinado range com princípio e fim. Neste caso, a iteração é fácil de perceber já o que vai acontecer. Vai apresentar os valores entre o mínimo de 10, e neste caso é um valor inclusivo, até ao valor exclusivo de 20. Isto é, aparece o 19, o 20 já não aparece.
Vamos ainda ver aqui que nós podemos usar um else. Bom, parece não fazer muito sentido e, de facto, eu vou apenas mostrar aqui o que o else aparece aqui dentro do for. E muitos daqueles que vêm de outras linguagens de programação vão achar isto muito estranho, porque normalmente o else aparece associado às expressões condicionais if. Neste caso concreto, o que o else vai aqui fazer é simplesmente dizer que chegamos ao fim do ciclo. Então, o ciclo é executado e quando aparecer aqui o else, vai ser impresso ou vai ser executado este bloco de código que aqui está. Poderão perguntar, bom, mas qual é a diferença entre ter isto e ter aqui, por exemplo, o print fora do ciclo? O ciclo iria correr e depois iria ser executado o código seguinte. Reparem no seguinte, é que se eu colocar aqui um break pelo meio, então este código não será executado, ok? Então se eu agora executar aqui o meu script, reparem, o que vai acontecer então, ele vai percorrer aqui as letras todas da palavra e no final vai dizer fim de ciclo. Vamos aqui fazer uma experiência e eu vou colocar aqui if letra igual a V, ok? O que nós vamos fazer é um break. Vamos verificar então o que é que vai acontecer agora se eu executar o código. Reparem, ele diz-me, ok, há aqui um erro, ele está a dizer-me que eu não posso usar apenas um sinal de igual, tenho que usar dois. Então vamos aqui novamente executar e reparem que neste caso concreto, uma vez que eu fiz um break, a expressão print fim do ciclo já não vai aparecer. Então esta é a grande diferença entre usar o else e não usar rigorosamente nada, porque se eu colocar aqui o código desta forma, o que vai acontecer é que independentemente de existir, peço desculpa, vamos aqui colocar da forma correta, independentemente de existir um break ou não, o que vai acontecer é que este print vai ser sempre apresentado. Reparem, eu vou executar e cá está fim de ciclo, independentemente de existir então um break pelo meio. Vamos ainda falar aqui sobre a possibilidade que existe também noutras linguagens de programação de termos ciclos alinhados ou aninhados, neste caso que são ciclos uns dentro dos outros. E reparem que é muito fácil de perceber o que é que irá acontecer aqui, apesar de o resultado não ser à primeira vista o esperado. Isto é, eu tenho um nome e um apelido. Um nome, um apelido, um nome, um apelido. E aquilo que seria implicitamente esperado era que colocasse João Ribeiro, Ana Martins e Carlos Martins. E Carlos Silva, perdão. Ora, o que acontece não é isso. Porquê? Eu vou definir primeiro um ciclo que vai percorrer todos os nomes. Mas depois tenho dentro dele um outro ciclo que percorre todos os apelidos. Então, na primeira volta, nome vai ser João. Ele vai percorrer todos os apelidos e vai apresentar o nome, vírgula, o apelido. Okay? Eu aqui fiz uma concatenação simples para colocar um espaço entre os nomes. O que vai acontecer então é que na primeira volta vai apresentar João e depois Ribeiro. Na segunda volta vai apresentar João Martins e depois João Silva. E só depois de terminar a apresentação dos apelidos todos é que o ciclo volta ao seu início para passar para o elemento seguinte, que é Ana. Então passamos a ter Ana Ribeiro, Ana Martins, Ana Silva e depois Carlos Ribeiro, Carlos Martins e Carlos Silva. Vamos testar aqui o nosso código e, como podem observar, então, aqui está o resultado esperado. As functions, ou funções em português, são blocos de código executado apenas quando são chamados. Ora, o que é que tem, ou qual é a grande vantagem da utilização de funções numa linguagem de programação? Nós podemos construir algumas lógicas de código que ficam aninhadas dentro de um bloco, que não é executado de forma natural, mas sempre que nós quisermos que esse bloco de código seja executado para, por exemplo, devolver ou executar uma determinada operação, nós podemos chamá-lo pelo nome e, inclusive, passar alguns parâmetros. Bom, vamos por partes. Primeiro, como é que nós fazemos a definição de uma função? Utilizando a palavra def. Significa quase define function, ok? E então nós temos aqui def, temos aqui depois o nome da nossa função, que segue exatamente as mesmas regras da definição do nome de uma variável, ok? Há quem gosta de utilizar o sistema camel case, que é começar por letra minúscula e depois as outras palavras terem letra maiúscula. Eu pessoalmente gosto muitas vezes de utilizar com um espaço traduzido em underscore, mas o que é importante é que no def e o nome da função, ele seja logo seguido do abrir e fechar parênteses. E já iremos perceber para que é que serve este espaço que aqui está. Colocamos então os dois pontos e depois todo o resto da indentação com uma tab que aparece aqui, tudo o resto que aqui está dentro, e poderíamos ter aqui muitas expressões a funcionar, fazem parte do bloco desta função. Ora, esta função por si só não irá funcionar. Isto é, se eu comentar aqui este código e se eu agora tentar executar o meu script, o que
que vai acontecer é que não vai acontecer nada. Apesar de eu ter aqui um print, esta é a minha função. Mas quando eu quiser chamar a minha função, eu faço desta forma. Minha função, coloco abrir e fechar parênteses, e o que vai acontecer então, ele vai chegar aqui ao código e vai regressar à minha função e vai executar o código que lá está dentro. Então, desta feita, eu vou ter aqui apresentado, esta é a minha função. Muito importante perceber o seguinte: se eu trocar aqui esta ordem, isto é, colocar aqui minha função antes de definir a função, o que vai acontecer aqui, o Python vai gerar um erro. Ele vai me dizer name error. O name, minha função, is not defined, isto é, não está definido, não existe ainda. O que é que isto significa? Que a interpretação começa a ser feita quando chega aqui, ele tenta executar uma função que ainda não é conhecida pelo Python. Ela só é conhecida depois de ser definida. Então, nunca esquecer que, neste caso concreto, as funções só podem ser chamadas à execução quando já estão definidas. Bom, vamos avançar aqui mais um pouco e vamos ver que podemos utilizar então aquilo que se designa por parâmetros numa função. Definimos a função da mesma forma, def, depois colocamos o seu nome e dentro dos parênteses que anteriormente estavam vazios, vamos poder definir um ou mais parâmetros. Ora, o que é que são parâmetros? São valores que nós podemos passar para o interior da função. O que nós temos aqui, neste caso, é a chamada a adicionar e este valor 10 vai substituir o A. Este valor 20 vai, por sua vez, substituir o B. Então, aqui dentro da função, nós vamos ter um print A mais B, que não é nada mais que uma operação matemática que irá apresentar o resultado desta adição. Então, vamos ter aqui o valor 30 como é expectável. Obviamente que podemos passar strings, booleanos, etc. Mas fica aqui exemplificado, então, de uma forma muito simples, como é que nós podemos passar parâmetros para uma variável. Ou, neste caso, para uma função. Desculpem. Ora, o que acontece aqui depois é o seguinte. Nós podemos, por exemplo, passar ou definir uma função com parâmetros com valores por defeito. Ora, o que é que acontece neste caso? Nós temos a definição de uma função, def, o nome da função, eu aqui chamei saudação. Temos um primeiro parâmetro chamado nome, que obrigatoriamente nós vamos ter que indicar qual é o seu valor, mas depois temos aqui um segundo parâmetro chamado prefixo, que já tem um igual a olá, vírgula, espaço. Ora, o que é que significa na prática? Quando eu for a chamar a execução da saudação, já agora já viram também que ela vai imprimir primeiro o prefixo, olá, vírgula, espaço, mais o nome que lhe for passado. Se eu executar o código desta forma, não vamos ter qualquer problema. Porquê? Vamos colocar aqui um clear. Vamos executar novamente o nosso script e cá está olá, João. Sendo que o olá, vírgula, espaço, está ali atribuído por defeito, ok? By default, está atribuído por defeito no prefixo. E depois temos o nome a ser concatenado. No entanto, eu posso, quando assim o entender, definir qual é o valor de prefixo. E o que vai acontecer é que vai ser ignorado aquele valor que está definido por defeito para passar a ser substituído pelo valor que eu passar aqui. Então posso colocar bom dia e o que vai acontecer agora desta feita é o seguinte, reparem, bom dia João e não o olá João. Vamos aqui comentar o código e vamos passar aqui à apresentação de listas. Isto é, nós podemos passar como argumento uma lista, uma coleção. Então é muito fácil perceber o que é que aconteceu aqui. Vamos ler este código da seguinte forma. Eu defini uma lista. Reparem que eu não sequer estou a falar ainda da função, porque na ideia da execução eu ainda não cheguei lá. Okay? Então eu tenho uma lista definida com 3 frutos e depois peço a execução de uma função, listar frutos, e passo esta lista como parâmetro. Ora, esta função, que é esta que aqui está definida, listar produtos, recebe então uma coleção chamada frutos. Reparem que aqui se chama lista, ali chama-se frutos. Não há qualquer problema, porque este é o nome que esta mesma coleção vai ter dentro da minha função. O que vai acontecer aqui é depois uma iteração, utilizando o ciclo for, que já vimos neste curso, e vamos percorrer cada fruto dentro da coleção frutos. E vamos imprimir o fruto, ok? Então, na execução deste código, o que vai acontecer é, naturalmente, a apresentação de todos os elementos desta lista.
Vamos ainda verificar aqui que nós podemos utilizar as funções não só para apresentar resultados ou executar algumas operações, mas sim para devolver resultados também. E para isso utilizamos a expressão return. Reparem que em cima eu já tinha apresentado um exemplo em que nós passávamos o A e o B e depois apresentávamos dentro da função o seu resultado. Neste caso concreto, nós estamos a pedir à função que faça uma operação diferente. Pega no valor de A, no valor de B e devolve, que é o que significa o return, devolve o valor da sua soma. Então nós podemos ter aqui esta expressão que é apresentar o resultado de adicionar 10 e 20. E neste caso, esta função vai servir para fazer qualquer tipo de adição com duas parcelas. Então se eu executar aqui o código, neste caso concreto vamos ter então o valor 30, se eu colocar aqui 1000 e aqui 250, ou melhor 100 e 250, vamos ter 350. Vamos aqui rapidamente falar sobre uma funcionalidade que existe no Python, que é a função lambda. E a função lambda é basicamente o quê? Uma função anónima com um número variável de parâmetros. Isto é, podemos colocar o número de parâmetros que quisermos, mas com uma particularidade. Ela só tem apenas uma única expressão de execução. Bom, isto dito desta forma parece muito complexo. Vamos ver aqui um caso em exemplo. Nós temos aqui uma variável chamada saudar, isto é, fazer uma saudação, em que nós dizemos que esta variável é igual a uma função lambda. E a função lambda começa por ter então esta palavra reservada, lambda, seguida do número de argumentos que nós quisermos. Podemos não ter absolutamente nenhum. Neste caso eu tenho um argumento chamado nome. Temos depois os dois pontos e à frente vamos ter a única expressão que podemos escrever. Poderia ser uma operação matemática, poderia ser uma concatenação de caracteres, como é o caso, poderia ser outra coisa qualquer. Neste caso eu digo olá, nome, e este nome obviamente é este parâmetro que é passado para ali. O que quer dizer, quando eu utilizar a expressão print saudar João, este valor João vai passar para o interior da expressão lambda desta forma e vai ser agregado ali. Então se eu agora executar o meu script de Python, nós vamos ter aqui então olá João. Se nós quisermos aplicar esta ideia a uma funcionalidade diferente, nós podemos ir aqui, por exemplo, para uma outra forma de uma nova forma de escrever aqui a função lambda, mas desta vez com dois parâmetros. Reparem, tudo igual. Temos aqui adicionar é igual a uma função lambda que tem dois parâmetros, A e B, e cuja expressão é A mais B. Reparem que eu não tenho que colocar o return porque ele é implícito. Então, implicitamente, ele vai devolver o resultado que aqui está. Então, se eu fizer print adicionar 10,20, o resultado que nós vamos ter aqui é o 30. Significa isto, então, que nós podemos ter, por exemplo, uma implementação deste tipo. Adicionar é igual à função lambda, que leva A mais B e que faz a operação matemática, subtrair, multiplicar e dividir. Para isso eu posso agora fazer simplesmente o seguinte, valor é igual a adicionar 10,20. E se eu for imprimir o valor, print valor, nós vamos ter então o resultado, que neste caso é 30. Ora, ele vem aqui ainda de cima, eu vou aqui comentar tudo isto, mas vamos ter então o 30. Obviamente que se eu colocar aqui valor é igual a subtrair 10,20, vamos ter o valor igual a menos 10. E, por conseguinte, penso que é simples perceber qual é a vantagem de termos aqui esta simplicidade de escrita de código. Isto, embora o facto de nós podermos utilizar as expressões lambda em outras circunstâncias, mas que não interessam agora para esta introdução básica ao Python. Vamos falar de uma das componentes principais de uma linguagem de programação orientada por objetos, como é o caso do Python. Estou a falar concretamente sobre classes e instanciação ou criação de objetos. Bom, para quem não está por dentro desta área e está a iniciar a sua aprendizagem nas linguagens de programação através do Python, o que importa referir sobre classes e objetos é o seguinte. Uma classe é como se fosse uma forma. É aquilo que eu tenho basicamente escrito aqui. É uma forma na qual nós, ou a partir da qual nós podemos criar objetos. Então, no caso do Python, que é uma linguagem de programação orientada a objetos, quase tudo é um objeto, com propriedades e métodos. E nós vamos ver aqui neste vídeo, de uma forma muito básica e introdutória, como é que as classes funcionam no Python. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, se eu quiser criar uma classe,
eu vou utilizar a expressão classe, depois defino o nome da classe e coloco 2 pontos. A partir dos 2 pontos em diante e mediante a indentação do código, eu vou ter então a implementação de propriedades e métodos da minha classe. Bom, o que eu tenho aqui é algo muito simples. Se eu executar, eu vou apenas verificar aqui que o print minha classe, que é a impressão disto que aqui está, vai indicar o tipo de objeto que eu estou a utilizar. E reparem, diz aqui classe main.minha-classe. Bom, nada de extraordinário. Reparem, no entanto, se eu quisesse agora imprimir ou apresentar com o print este valor nome, eu teria que fazer aquilo que se define como a instanciação de um objeto a partir de uma classe. O que é que isso significa na prática? Bom, neste caso, eu posso criar uma classe e a partir dela criar múltiplos objetos. Vamos ver aqui o exemplo seguinte. Reparem como eu tenho, então, uma classe, que está aqui, que contém 2 propriedades. Nome, igual a João, e o telefone, igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para eu poder utilizar esta classe num objeto, eu defino o nome do objeto e coloco o sinal de igual a cliente. E atenção para aqueles que vêm de outras linguagens de programação, que neste caso concreto nós não usamos a expressão new. Okay? Era muito habitual nós vermos new cliente. No caso do Python é tudo mais simplificado. Então eu tenho aqui novo igual a cliente. E a partir do momento em que eu faço isto que aqui está, que é a instanciação de uma classe num objeto, sendo que novo é o objeto que vai conter todas as propriedades e métodos de cliente, eu vou a partir daí poder fazer qualquer coisa como isto que aqui está. Print novo.nome, que é aquele valor que ali está, mais um espaço e mais uma transformação em string deste valor numérico novo telefone. Eu posso inclusive colocar aqui telefone, é aquele que ali está. E agora reparem, se eu executar este método, o que vai acontecer? Eu tenho aqui então João e depois o telefone e o valor do telefone. Até aqui nada de extraordinário, no entanto as classes em Python têm algumas propriedades muito particulares. Então eu vou aqui mostrar-vos uma dessas principais características e que tem a ver com a forma como nós criamos métodos, definimos propriedades internas, externas, etc. Bom, todas as classes têm um método chamado init, com 2 underscores no início e no fim. Este método init, para quem vem de outras linguagens de programação, é o equivalente ao construtor. É, então, um método equivalente ao construtor de uma classe noutras linguagens e é um método executado automaticamente quando nós criamos um objeto. O que é que isto significa? Quando nós aqui fazíamos o novo é igual a cliente, automaticamente, se este método init existisse aqui, ele era executado. Bom, ele existe de facto aqui, reparem. Nós temos aqui uma variável interna, isto é, uma propriedade interna, que eu defini aqui como sendo o nome interno e o valor interno, e depois temos aqui o tal método init, que tem que ser escrito desta forma. Depois temos esta coisa estranha chamada self, que eu já irei explicar o que é e o porquê da existência do self. Temos depois o nome e o apelido. E reparem que eu coloco aqui self.nome é igual a nome. E self.apelido é igual a apelido. Nós poderíamos ter aqui qualquer coisa como N e A. Claro que aqui teria que pôr um N e aqui um A. Não tem qualquer problema. Poderíamos, inclusive, alterar aqui para S e colocar aqui S e colocar aqui S também. Bom, mas tradicionalmente vamos ver, na maior parte dos casos, o self, a expressão self. Ora, o que é que acontece aqui neste caso concreto com este tipo de representação? Ao contrário do que acontece com a esmagadora maioria das linguagens de programação, que quando instanciam uma classe, isto é, quando criam um objeto a partir de uma classe, criam um novo espaço na memória, guardando todas as propriedades e métodos do novo objeto, no caso do Python, ele aproveita a memória de uma forma diferente. Ele coloca uma referência à existência de um objeto que foi criado a partir desta classe, mas a classe permanece sempre com a sua estrutura na mesma posição da memória. Ora, o que acontece na prática depois é o seguinte. Quando nós utilizamos aqui esta função init e definimos aqui um primeiro
entre aspas, parâmetro, porque não é propriamente um parâmetro, nós estamos a dizer este self significa a instância da classe que eu criei. Então, o que vai acontecer é isto. Reparem, eu tenho aqui o objeto cliente1 é igual a cliente e depois só coloquei 2 parâmetros. Estes 2 parâmetros que aqui estão, ou estes 2 valores, são o equivalente ao N, no caso de João, e o equivalente ao A, no caso de Ribeiro. Então, mas porquê que não colocamos aqui o self? O self está implicitamente a indicar que isto que eu estou a fazer aqui é para esta classe. Ou melhor, neste caso, para este objeto. Porque se eu tiver aqui cliente 2 é igual a cliente e colocar aqui Ana e depois vírgula Martins, o que eu vou ter aqui também é exatamente a execução da mesma função, porque eu estou a instanciar um objeto a partir da classe, mas o self vai internamente permitir ao Python verificar que aquilo que eu estou a alterar é para este objeto e não para aquele. Então nós poderíamos implicitamente dizer que cliente 2 é passado aqui dentro, antes do Ana, para ser atribuído ao self. O mesmo acontece com cliente 1, que é passado aqui antes do João, para ser atribuído ao self. Nós vamos depois ver aqui como alterar os valores destas variáveis. É muito simples. E vamos poder ver, inclusive, como é que nós podemos utilizar outros métodos para aceder aos mesmos valores. Bom, neste caso eu defini aqui 2 tipos de cliente. Para eu poder ter acesso aos valores que foram definidos, eu posso ter acesso desta forma. Reparem, interno é um valor que vai ficar sempre igual em todas as instâncias desta classe. Cliente 1 e cliente 2 têm o mesmo tipo de valor interno, ok? No entanto, no que diz respeito ao nome e apelido, cada um deles tem o seu próprio nome e o seu próprio apelido. Então significa que quando eu faço um print de cliente 1 ponto interno, ele vai-me apresentar exatamente aquele valor, que é transversal a todos os objetos. Mas quando eu coloco cliente 1 ponto nome, o Python é suficientemente inteligente para perceber que dentro da minha classe existe uma propriedade chamada nome, que foi definida aqui no init. E existe também uma chamada apelido. E eu aqui estou simplesmente a fazer esta concatenação. Então, se eu for aqui executar este código, reparem, temos a impressão do valor interno, temos a impressão de João Ribeiro, que é isto que aqui está. Se eu, obviamente, copiar e colar aqui com cliente 2, eu vou ter a possibilidade de apresentar, então, o valor interno, o João Ribeiro e a Ana Martins. Vamos imaginar, entretanto, que eu quero, depois de apresentar estes valores, eu vou fazer aqui um clear e vou executar novamente para termos aqui o quadro limpo. Eu quero alterar o valor de um destes nomes. Bom, é muito simples. Eu posso simplesmente fazer cliente 1.nome é igual a Joaquim. Ora, o que é que vai acontecer então agora se eu voltar a pedir que seja executada esta instrução? Eu alterei o nome e não alterei o apelido. Então reparem o que é que vai acontecer. Passa de João Ribeiro para Joaquim Ribeiro. Okay? É tão simples quanto isto. Se eu quiser agregar mais funcionalidades ou mais métodos, neste caso, à minha classe, simplesmente defino def falar, por exemplo. Vamos colocar um abrir e fechar parênteses e eu posso aqui fazer qualquer coisa deste género. Reparem, eu posso simplesmente colocar aqui um print falei. Vamos verificar como é que nós vamos executar tudo isto. Eu vou remover daqui todos estes prints e reparem o que é que eu faço. Vou colocar cliente 1.falar e vamos abrir e fechar. Vamos verificar se isto vai funcionar. Vou fazer aqui a execução e reparem o que é que ele me diz. Bom, eu não consigo colocar este método a funcionar. Porquê? Porque existe um argumento que não foi dado ao falar. E qual é esse argumento? Não foi definido. Pois é, falta-nos colocar aqui o self para ele perceber quem é que está a pedir para executar o falar. Então, o que ele está basicamente a pedir é que eu coloque aqui dentro o mesmo que seria colocar cliente 1. Okay? Sou eu que estou a tentar falar. Okay? Então, neste caso, nós vamos executar aqui o código e reparem como aparece o falei. E, obviamente, se eu quiser acrescentar aqui o nome,
eu vou poder colocar mais self.nome. E ele vai perceber que é o nome que pertence a esta instância da classe, ok? A este objeto cliente1. Então reparem, eu vou executar novamente o falei e tenho ali falei João. É um conceito que pode parecer um pouco estranho, principalmente para quem vem de outras linguagens de programação, mas que eu peço que vocês revejam nesta última parte do vídeo para perceberem bem este conceito.